Oi, meu bem, seja bem-vindo a essa leitura coletiva. Eu resolvi trazer esse formato aqui mais uma vez para o YouTube. Aquilo, gente, eu não sou muito boa com introduções, então eu já vou ser direta aqui com vocês. Qual é a ideia? Eu vou mostrar duas cartinhas para vocês escolherem um coletivo, tá? Número 1, número 2. Lembrando que se você não se sentir conectado com um deles em específico, às vezes pode sim significar que existe uma mensagem para você dos dois, mas também existe a possibilidade de nenhuma dessas mensagens ser para você e tá tudo bem. O importante é que você consiga se conectar com o teu discernimento para entender se faz sentido ou não, tentar não forçar nenhuma das leituras e se você quiser entender mais profundamente, se quiser uma leitura particular, tem um linkzinho de agendamento aqui na bio para você, tá bom? Então vamos lá, nós temos a carta número 1, a carta da espada. E a carta número 2, a carta da Fênix. Vou deixar as duas juntas aqui, para vocês escolherem. Bom, é isso. Vou começar pelo grupo 1, e a partir dele a gente vai para o grupo 2. Vou deixar aqui embaixo também dividido direitinho, se você quiser pular, mas se você quiser ouvir as duas juntas também, seja bem-vindo. Se você escolheu o grupo número 1, essa mensagem é para você. A carta da espada traz a mensagem de fazer uma mudança, sabe? A gente tem uma personagem, inclusive, cortando o próprio cabelo. É um deck bastante feminino, que você não precisa se identificar com um gênero em específico, mas a gente sabe que quando a gente quer uma mudança, onde é que a gente mexe? No cabelo, né? E aqui em específico, a gente vê esse poder da lâmina como sendo o corte que você precisa para trazer para si essa... Muito mais do que trazer para si, é sobre você caminhar até o lugar que você pertence, aonde você quer chegar, sabe? E tem algo muito presente dentro da tua personalidade, sendo que a gente, considerando aqui que a gente tá falando sobre cabelo, né? Uma coisa que tá muito no... é o nosso face card, vamos falar assim. Tá ali para todo mundo ver. E essa coisa do social também é muito importante, tá? Mas enfim. O fato é que essa mudança está muito relacionada a sonhos aqui em específico. No fundo do deck saiu a carta da lua para vocês e me fez me conectar a essa parte da lua onde não só a gente tem aquilo que é oculto, que a gente não conhece, mas também sobre quando os sonhos são confusos, quando eles não se mostram ser o que você às vezes esperava, tá? Só que aqui para vocês não significa que o caminho tá errado por conta disso. O problema é que dentro desse campo da imaginação, a gente pode ir parar em vários lugares. Para esse coletivo em específico, é como se todas as vezes que você acessa certos sonhos, certos desejos e você percebe que na realidade eles vão ser um pouco mais complicados, não vai ser exatamente como você gostaria, é muito fácil aqui voltar para o passado. A gente tem as cartas da nostalgia e do trevo, aqui em específico. Pegando essa carta, pra gente falar uma de cada vez. Energia de ansiedade, eu já sou ansiosa, a energia de ansiedade tá ainda mais forte aqui. Você precisa tomar cuidado com como você olha lá para trás. Porque aqui a gente vê que houve uma época da tua vida onde você fazia as coisas de uma forma que funcionavam, tá? Só que chegou esse momento onde é preciso essa mudança, é preciso esse corte do que um dia foi, sabe? Só que, como existe todo esse apego, esse carinho, a gente também tem o 6 de copas aqui no deck. É como se você não estivesse percebendo que é muito fácil no presente você se conectar só às partes boas. Lá atrás, quando você vivenciou essa memória, quando você vivenciou esse jeito de fazer as coisas,
você sentia tanto a parte boa quanto a parte ruim. Só que agora é muito mais fácil lembrar de tudo com essa visão mais bonitinha, sabe? Então, o que a gente tem aqui é realmente uma orientação para você se desprender dessa ideia. É porque parece seguro, parece mais gostoso, mas quando você iniciou o teu processo, você também passou por dificuldades. Não esqueça das dificuldades só porque elas não estão mais aqui, sabe? Você não precisa ficar lembrando, obviamente, mas é aquilo. Os teus próximos passos vão exigir que você atravesse alguns obstáculos da mesma forma que aconteceu no passado. Aqui a gente vê esse coletivo muito conectado à parte boa, porque assim, a gente fica querendo tanto, sabe, se sentir um pouco mais felizinho, um pouco mais alegre, que essas memórias, elas servem quase como pequenos gatilhos de esperança, sabe? Pra gente se sentir um pouquinho bem. Só que o que tá fazendo com vocês aqui é bagunçando o caminho. Tá se tornando parte da tua escolha quando o lugar, a direção que você quer chegar é uma diferente. Então, se você continuar colocando essas coisas como tua prioridade, eu faço, minha rotina sempre foi assim e deu certo, mas agora eu preciso chegar em outros lugares. E aí é tipo, você tenta fazer uma rotina diferente, não dá certo ainda, porque é normal, você tá começando. Mas aí você volta para aquilo. Porque, não, mas ali dava certo. Dá certo para você chegar aonde você já chegou. É preciso você se lembrar disso, tá? E lembra que no começo eu falei sobre essa coisa do social ser importante? Tem sim algo aqui nesse corte que você precisa fazer, nessa mudança, onde algumas pessoas não vão... Talvez não estejam ali para você como antes um dia estiveram, sabe? Talvez as pessoas não vão aplaudir você como um dia elas aplaudiram. Algumas pessoas podem só não se importar também. Eu não vejo aqui necessariamente críticas, tá? Mas é um caminho que é seu. E você não precisa do aval de ninguém. Você não precisa, sabe, que as pessoas estejam ali dando tapinhas nas suas costas. Aqui a gente tem também muito sobre o que você recebeu a partir das coisas que você fazia, como você fazia, tá? Era como se existia, de certa forma, uma troca. Só que o que você recebia, você nunca precisou de verdade, sabe? A gente tem 2 9s aqui, e normalmente no tarô são 4, né? A gente tem 2 ruins, entre aspas, e 2 positivos. E os 2 positivos estão aqui, é o 9 de copas e o 9 de ouros. Existe essa questão da abundância, da segurança, da realização de desejos, que existe do outro lado dessa queima aqui. É interessante porque essa carta do trevo fala sobre a libertação da culpa. E trevo, ele, simbolicamente, ele traz essa energia de sorte, né? É como se fosse o teu amuleto. Como você sempre fez as coisas, é essa coisa que você guarda no peito, esse padrão que você carrega ali, porque parece que sempre te deu sorte fazer as coisas dessa forma ritualística. E, enfim. E existe essa parte de você que se sente errado por deixar isso pra trás, por mudar. Nossa, mas quando eu lembro, era tão mais fácil, dava tudo tão certo, sendo que exatamente o fogo, ele transmuta. Transmute esse seu amuleto da sorte em um novo. Mas entenda que até você cultivar esse trevo esse trevo antigo, você também passou por obstáculos, então é normal você passar por obstáculos agora também. Esse preenchimento aqui dos 9, ele só vem porque você caminhou, sabe? Os naipes, eles têm números por uma razão, eles mostram pra gente etapas de evolução. E esse é o ponto, você chegou em um lugar onde ele não é suficiente pra você, não porque você é uma pessoa mal agradecida, não porque você tá invalidando as coisas boas que um dia existiram ali, porque você tá deixando pra trás, sabe? Uma coisa que um dia foi positiva. A gente tem a carta do diabo aqui, quase como se você estivesse reconhecendo a tua ambição, o teu desejo como uma coisa negativa, como uma coisa pesada.
E não. É por conta dessa energia de culpa, por conta do carinho que você teve pelo seu passado. Mas você não precisa abandonar isso de uma forma a renegar o que te aconteceu, sabe? É só um momento diferente da tua vida que precisa ser parte da dos teus objetivos aqui, assim, tipo priorização, sabe? É hora de priorizar. Vai ser difícil mesmo. O antigo só te soa mais fácil porque você conhece. E me vem aqui dizer, às vezes nem vai ser difícil, é só essa coisa de continuar, de persistir até você encontrar o jeito certo que vai funcionar para você. Já para esse segundo coletivo, a gente teve a carta da Fênix aqui, que eu queria mostrar para vocês as outras duas cartas que saíram. Tá, é um deck muito conectado a esse conceito de conto de fadas, né? A gente tem a carta da bruxa e da árvore, que imediatamente as três juntas me fez pensar em que, sim, em bruxas sendo queimadas, tá? Que se conecta diretamente aqui com o resto da leitura, conforme eu fui tirando as cartas, tá? Fundo do deck nós temos a carta da justiça. Esse coletivo, em específico, vocês passaram por algum tipo de retaliação pública. Vai depender muito de cada um de vocês, o nível aqui do que aconteceu. Mas a gente vê uma situação onde a tua imagem, ela meio que foi jogada na lama de alguma forma, sabe? E o momento, aqui eu sinto que tá para chegar, mas talvez esse coletivo já venha sentindo aí, tá? É um de renascimento mesmo, onde você vai parecer para as pessoas que você tá ressurgindo das cinzas a partir do que te aconteceu, sabe? Só que temos algumas coisas para contar, pra gente realmente entender o que tá acontecendo, porque vai se conectar com uma situação muito específica. Mas você precisa entender que o teu sucesso, esse momento grandioso seu, ele tá acontecendo porque era o momento certo a acontecer. E não porque você dependia dessa validação externa, tá? Porque é o seguinte. Aqui nós temos a energia de uma rainha de espadas, que imediatamente, quando eu caí essa carta, eu fiquei sentindo uma energia muito... Era um silêncio, quase como se fosse uma pessoa que não queria chamar a atenção. É alguém que faz as coisas sem querer mostrar que fez, sabe? E, inclusive, é uma leitura muito parecida com uma que eu fiz lá no TikTok esses dias. Então, enfim, se você veio de lá, oi, tudo bom? O que nós temos aqui para essa situação inteira, essa pessoa é como se fosse ela que orquestrou a tua queda, porque ela acreditava que você sabia de coisas que poderiam derrubá-la. Aqui a gente tem essa questão de segredos que vão me enfraquecer e eu preciso me proteger. Então você foi colocada numa posição de alguém que a tua palavra não vale nada, o que você faz não vale nada, porque se por um acaso você tentasse qualquer coisa contra ela, ninguém iria validar. Só que é aquilo. Ninguém merece isso, tá? É que às vezes eu tento acolher esse tipo de coisa, porque não é eu validando, romantizando do tipo, ai, você passou por isso, mas você é forte. Não é isso. O que a gente tem é que o caminho que essa pessoa cavou pra si mesma agora não tem mais nenhum outro lugar que ela possa ir. As pessoas não só vão saber da verdade, como elas vão sentir, tá? A gente tem a carta do julgamento aqui também, além da justiça. Então é assim, alguma coisa... Esse barraco vai cair, sabe? E essa questão do sentir é muito importante aqui. É como se você vai ficar tão aberto ali para as pessoas compreenderem, porque elas já passaram por alguma coisa similar, sabe? Só que você precisa entender, de novo, o teu sucesso não vem desse reconhecimento. Aqui eu vejo que é uma mensagem onde a espiritualidade falou que se você passou um tempo aí no seu casulo, você passou esse tempo porque você precisava
aí cuidar de algumas coisas, entender outras, melhorar às vezes um ponto aqui e ali em si mesmo, tá? Para algumas pessoas pode parecer que você estava escondida por conta dessa situação inteira. Às vezes você possa se sentir um pouco enfraquecido por conta dessa situação inteira, mas a espiritualidade vem aqui falar para você que não. Não, você nunca caiu. Você só olha que lindo. Essa carta, ela tem a bruxinha olhando no armário aberto. É como se fosse assim, você tá se preparando para sair agora. Você tava só dentro da sua casa, dentro do seu cantinho, se empiriquitando, vamos falar assim, para finalmente tomar o seu lugar. Essa carta da Fênix, essa energia, esse conceito do conto de fadas aqui, fala sobre te foi prometido um caminho lá atrás e você aprendeu da pior forma como as coisas não são exatamente como às vezes a gente imagina, como a gente gostaria que fosse. Essa questão de você renascer das cinzas é justamente porque você foi esperando um final feliz. Aqui a gente pode considerar que uma pessoa pode ter te saqueado pelas costas, tá? Me vem muito isso por causa da faca no crânio aqui dessa rainha de espadas. E você caiu, mas você não caiu. Você caiu no conceito de pessoas que... Vamos combinar? Se é gente que compra fácil, assim, esse tipo de narrativa, sem se questionar, sem ver o seu lado, são pessoas que eu não sei se são aliados muito valiosos pra gente ter. Então aqui, a espiritualidade traz isso para que você não... Me veio aqui, é um arco de... É um arco de renascimento, mas ainda assim lembra que isso aqui é vida real, tá? Porque às vezes a gente fica muito apegado nessa coisa do tipo, ai, nosso inimigo caiu. E isso me fortalece. Não. A sua força é sua, tá? Aqui a gente vê portas e mais portas se abrindo para você e te tirando de um período aqui de escassez, de solidão para alguns de vocês, tá? Que faz muito sentido com essa coisa de estar cada vez mais fechadinho no seu canto, no seu mundinho, tá? Mas situações assim, não tô agorando, podem se repetir, tá? Podem se repetir, porque eu não gosto muito desse papo de inveja, tá? Mas quando a gente tá nessa nossa energia cada vez mais confiante, sabe? Pessoas podem se sentir ameaçadas, não porque necessariamente elas invejam a gente, mas é porque é incômodo ver uma pessoa ali quando se tem tanta vergonha de algumas coisas sobre si mesmo, sabe? Toda essa história aqui, a gente vê uma pessoa que tinha medo que você mostrasse pro mundo a verdade sobre ela. E às vezes você... Aqui me vem uma situação muito específica, onde você viver a sua vida é lembrar para essa pessoa que ela não está fazendo o mesmo. Não porque ela não é capaz, mas às vezes essas pessoas sentem que elas não são capazes. E é daí que começa a ser gerado esse rancor, essa raiva. E algumas pessoas vão até um nível de tentar derrubar umas às outras, tá? O fato é que você precisa entender que isso vem da sua energia, do seu preparo, de quem você foi, tá? E também do que você deixou ir. Aqui me veio muito forte isso. Esse conceito de contos de fadas, sabe? Quando a gente tá estudando um pouco sobre escrita, para você gerar uma dinâmica entre vilão e herói, não queria denominar ninguém assim, mas vamos seguir nesse pensamento. Eles muitas vezes são similares, sabe? Um é o espelho do outro. E eu sinto que aqui tem algo nessa rainha de espadas que era espelhado em você, mas você cuidou. O seu período de isolamento foi para justamente trabalhar. E aquilo que foi queimado na fogueira, junto da tua reputação, foram essas questões aqui mais negativas,
que precisavam ser trabalhadas, que foi realmente o que te desenvolveu, que te preparou para esse momento, tá? E não a queda do vilão, entende? A gente termina aqui com a roda da fortuna, trazendo essa energia de mudança. Muita coisa vai mudar, mas você não. Você vai continuar sendo você, porque você já mudou, você já passou por esse processo de mudança, tá? Então se empodera em relação a isso, tá bem? Bom, meus queridos, é isso. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Eu peço a vocês que deixem um like, se quiserem comentar sobre a experiência aqui embaixo, tá? Eu vou tentar ficar mais ativa no YouTube. Bom, é isso. Eu espero que essa leitura te encontre bem. Se você se interessar sobre outros conteúdos, sobre inteligência emocional e espiritualidade, tem algumas coisinhas aqui no meu canal. É isso, te convido a se inscrever para não perder mais nenhuma mensagem, tá bom? Um beijo, até a próxima.